Bom, galera, nós vamos a mais uma aula de física. Na aula passada nós falamos sobre a questão da força elétrica, né? A questão da força que se origina da atração ou repulsão de duas cargas elétricas. E hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico, né? O que seria esse campo elétrico? Bom, pessoal, certamente você já chegou perto de um televisor e sentiu que seus pelos ficariam arrepiados, ou mesmo manuseando sacos de supermercado. Por que isso acontece? Você sabe o que significa? Bom, isso significa que você sentiu a presença de um campo elétrico. Mesmo sem o contato físico, é possível sentir essa presença. Então, o que seria o campo elétrico? Nós vivemos num gigantesco campo, né, gravitacional. Em torno da Terra, devido à sua massa, existe um campo gravitacional onde cada ponto associamos um vetor G, que seria a força da gravidade. Ou seja, em qualquer ponto do planeta nós sentimos uma força de atração gravitacional, que na verdade é o que chamamos de campo gravitacional. É o que nos puxa para o centro da Terra. Observe aqui que nós temos os vetores, ó, aqui nesse sentido. Tá aqui o vetor, a força P, e o vetorzinho que leva até o centro da Terra. Chamamos de vetor G, é o campo gravitacional. Mas nós vamos falar sobre o campo elétrico. O campo elétrico, ele vai ser devido à carga elétrica, que cria ao redor de um corpo elétrico. Cada ponto surge um vetor campo elétrico, ou seja, ao redor de uma carga de um corpo vai surgir um campo elétrico. Aqui nós temos a carga aqui. Observe que ao redor dessa carga existe o que chamamos de campo elétrico, e a força da carga aqui no caso é positiva, ela vai no sentido da carga. Tá vendo? Puxando aqui a força no sentido da carga. Então, o campo elétrico é uma propriedade influenciada pela presença de carga elétrica, que não depende da carga de prova para sua existência. Ou seja, pessoal, vamos supor que tem uma carga, um objeto eletrizado. Não é necessário que eu pegue um outro corpo eletrizado para provar que esse primeiro corpo já existia um campo elétrico. A carga por si só já prova a existência de um campo elétrico. Então, pessoal, o campo elétrico é essa região não física, né, que está em volta de uma carga. Então, o campo elétrico é uma região influenciada pela carga aqui, ou seja, qualquer carga elétrica em que qualquer carga de prova que nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. Ele está falando o seguinte, que nós temos um corpo, vamos supor, esse corpo aqui, ele possui uma carga elétrica. Se eu aproximo um ponto P, vamos supor, ponto P, esse ponto P vai estar sob influência dessa carga elétrica, nesse sentido. Certo? Ele vai estar influenciado pelo campo elétrico dessa carga, que é de origem. Então, aqui nós temos o vetor campo elétrico. Como já estudamos em física anteriormente, um vetor ele possui três qualidades. Ele possui a intensidade, ele possui direção e ele possui sentido. Intensidade é o tamanho da força, do módulo. Direção é para onde o vetor aponta, né? E o sentido vai depender da carga, sendo positivo ou negativo. A intensidade, pessoal, do campo elétrico é dado por essa fórmula.
o vetor E, que é de intensidade, é igual à força que a gente viu na aula passada, a questão da força da carga elétrica. Se vocês lembram mais da força da carga elétrica, é dada pela constante Q vezes a carga elétrica, né, dividido pela distância ao quadrado. Aqui eu tinha, podia ser uma carga ou duas cargas ou mais, né? Então, a direção, como a gente está vendo, tem a mesma direção do vetor. No caso aqui o vetor força, ou seja, a força e o campo elétrico possuem a mesma direção. Sentido depende da carga de prova. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho a minha carga elétrica. Repare que essa carga, inicialmente ela está sendo positiva. Então aqui eu tenho o meu ponto de prova, né, que é a carga de prova. Se essa carga aqui, tá vendo? Essa carga for positiva, ou seja, maior que zero, o que acontece? A força ela vai nesse sentido, saindo da carga para fora, e a mesma coisa vai ser o campo elétrico, também saindo de dentro para fora, ou seja, eles têm a mesma direção, beleza? Agora, se essa carga for negativa, o que acontece? Ela for menor que zero, o campo gravitacional e a força elétrica têm sentidos opostos. Observe que a força elétrica agora ela não está mais saindo da carga, ela está em direção à carga elétrica. Por quê? Se aqui for positivo, pessoal, o que acontece? Se fosse positivo, né? Se fosse positiva, ela estaria em força de repulsão. No caso aqui, como a carga é negativa, então o que acontece? Ela vai no sentido da carga positiva, ou seja, ela vai em direção à carga. Se for positiva, ela vai em direção oposta à carga. Se for negativo, ela vai em direção à carga. É mais ou menos isso. Se for positivo, essa carga vai nessa direção. Se for negativa, essa carga vem nessa direção, encontra a carga, né? Então aqui nós temos o seguinte, o sentido da carga vai depender se a carga é positiva ou negativa. Se a carga for positiva, ela vai ter o mesmo sentido da força e do campo, ou seja, elas vão estar saindo da carga. Se a carga for negativa, menor do que zero, então a força elétrica vai estar em sentidos e a força elétrica e o campo gravitacional vão estar em sentidos opostos, como vocês podem ver aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Uma carga positiva Q está fixada em um ponto no espaço, como indica a figura abaixo. Represente o vetor campo elétrico em cada um dos seguintes pontos que estão próximos da carga Q. Vamos ver aqui. Aqui, pessoal, eu tenho a carga. O que está acontecendo? Ele colocou vários pontos. Ó. Ponto 1, 2, 3 e 4. Como essa carga é positiva, o que acontece? Os vetores estão saindo da carga para fora. Então essa é a representação dos vetores. Ó. É claro que o campo gravitacional ele vai estar sempre nesse sentido. Ó. Tá vendo? Da minha esquerda para a direita. Esquerda para a direita. O campo gravitacional sempre vai ter esse sentido. Já a força elétrica, ela pode ser para fora ou para dentro. Aí vai depender da carga. No caso aqui, como a carga positiva, ela vai estar saindo para fora. Essa é a letra A, como ele falou aqui. Ó. Uma carga positiva, que fixada em um ponto como espaço. Aí represente. A gente representou. E colocando um ponto P1, uma carga de prova positiva, desenhe o vetor da força elétrica nesse ponto.
Então, como a gente viu, tá aqui a carga positiva, uma força P positiva também, está aqui. Carga Q positiva, o que acontece? Elas vão estar na mesma direção, tá vendo? Se fosse essa carga fosse negativa, então ela estaria nessa direção. Vamos ver aqui um outro exemplo. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a carga 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs fica submetida à força elétrica F de 4 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Determine o valor desse campo elétrico. Então, aqui, pessoal, nós vamos calcular o campo elétrico, que é diferente de força elétrica. Nós vamos precisar do que? Da carga dividido pela força elétrica. Essa é a formulazinha da intensidade do campo elétrico, ou seja, intensidade e valor de campo é a mesma coisa. Como vocês puderam ver bem aqui no início aqui, ó. Aqui, ó. A intensidade vai ser a força dividida pelo módulo da carga. No caso aqui eu troquei. Vamos inverter aqui. Então, vai ser a força dividido pela carga Q. Então, no final das contas, nós só temos que substituir. Aqui, ó, devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, essa carga fica submetida à força elétrica F, determina o valor desse campo elétrico. Vamos lá. O campo elétrico vai ser a força, que é 4 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 2 elevado a menos 5. Vou dividir 4 por 2. 4 dividido por 2 é 2. O que acontece aqui, pessoal? Divisão de potência de mesma base. Repete a potência 10 e subtrai os expoentes. No caso aqui, ficaria assim, ó. 10 e vou subtrair o expoente. No caso aqui vai ficar 2, certo? Menos, subtrair, né? Menos 5. Como aqui são dois sinais iguais, ficará menos 2 mais 5. E 5 menos 2 é 10 elevado a 3. Então, pessoal, essa aqui é a intensidade da força elétrica desse campo gravitacional. Ou seja, é a intensidade do campo gravitacional nessa carga.